amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. No Evangelho de ontem, que não comentei, o evangelista descreve João Batista como primeira testemunha de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, afirma ele, apontando para Jesus. O evangelista certamente tinha diante dos olhos o final deste mesmo evangelho, quando faz notar ao leitor que Jesus subiu à cruz na mesma hora em que os cordeiros pascais eram imolados ou degolados no templo de Jerusalém, para que os judeus celebrassem naquela noite a Páscoa em suas casas e em suas famílias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje continua dizendo: eu vi o Espírito descer sobre ele como pomba e sobre ele pousar. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar em água me disse: sobre quem vires o Espírito descer, este é aquele que batiza no Espírito Santo. Eu vi e dou testemunha de que é o Filho de Deus. Quando os evangelhos foram escritos, era preciso buscar um início para as narrações. E o início buscado para as narrações foi o batismo de Jesus por João Batista. Certamente perceberam aos poucos os discípulos que Jesus de Nazaré, no início da sua pregação, estava cheio do Espírito Santo. Era uma pessoa ungida, era uma pessoa que falava com persuasão, era uma pessoa que sabia ser profunda, embora nunca tivesse participado de nenhuma academia rabínica ou judaica da época. Bem, toda esta visão teológica, eles, os primeiros discípulos, a incorporaram com o batismo de Jesus, e para trazer isto de maneira concreta ao povo que leria as páginas do Evangelho, dramatizaram esta experiência interna de Jesus, falando dos céus abertos e do Espírito que pousava sobre ele, juntamente com a voz paterna que dizia: este é o meu filho, no qual pus as minhas complacências. O fato histórico é que Jesus foi batizado por João Batista. O fato teológico é que os discípulos perceberam que no início da vida pública Jesus era diferente, pois estava cheio do Espírito Santo e se dirigia a Deus com uma familiaridade incrível e inconcebível, chamando-o Abá, isto é, Pai. Pois bem, repito, querendo concretizar e tornar dramática esta experiência, eles a carregaram com tintas fortes, falando dos céus abertos, do Espírito que pousa sobre Jesus e a voz do Pai que se faz ouvir. Tudo isto, evidentemente, é teologia transformada, de certa maneira, em fenômenos históricos, para que os ouvintes, para que os leitores pudessem captar bem quem era Jesus, quem era aquele que começava o seu ministério junto ao mar da Galileia.